A paz do Senhor Jesus para a nossa cidade de Juiz de Fora. Mais uma vez, eu peço licença a todos os moradores de Juiz de Fora para fazer uma oração santa abençoada nos vossos lares. Esperamos que mais uma vez essa invasão santa abençoada vai nos abençoar. Eu sou o pastor Walter Francis de Souza, faço parte da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. Nós estamos gravando uma série de vídeos titulado A Patrística da Igreja. E hoje vamos estar falando sobre Jacó Arminio. Quem foi Jacó Arminio, né? Quem foi Jacó Arminio? Ele nasce na Holanda em 1560. Foi um grande homem de Deus. A vida de Jacó Arminio era um espelho de Deus para o povo do seu dia conhecer o verdadeiro Deus. Jacó Arminio viveu somente para servir a Deus, somente para fazer a vontade de Deus. Mas, ainda muito jovem, ele foi estudar na Alemanha, no ano de 1575. Mas logo ele recebe uma notícia muito triste. Qual foi a notícia muito triste? Primeiro ele veio pedir seu papai, ele tinha 5 anos de idade. A única riqueza que Jacó Arminio tinha era um irmão e uma irmã e sua mãe, que é a sua vida particular. E lá na Alemanha, no estudo, ele recebe uma notícia que a sua cidade de origem estava em guerra, invadida pelos espanhóis. Ele ficou muito triste. Meu Deus, eu já não tenho pai mais, com 5 anos de idade, praticamente não conheci meu pai. A minha vida agora na terra é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Logo na minha cidade, que veio essa guerra, ele larga tudo para trás, pede licença e volta correndo para a sua cidade de origem. Mas a surpresa foi muito triste, foi muito desagradável. Sua querida mamãe, sua querida irmã, seu querido irmão havia morrido na guerra. Resumindo, Jacó Arminio ficou arrasado, triste. O que ele fazia era só chorar e gritar: a minha vida foi entregue na mão de Deus e de Jesus Cristo, mas meu Deus, meu Jesus, eu não tenho mais ninguém para me ajudar. Mas havia muitos irmãos cristãos, cheios de Santo Deus, que abraçou Jacó Arminio e deu ele força para ele recuperar as adversidades que a vida às vezes traz, né, meus queridos? Sempre foi assim para os homens que serviu a Deus de verdade. Nós estamos gravando uma série de mensagens sobre os mártires, sobre o fundador da igreja, sobre os heróis. Sim, eles sofrem, porque serve a Deus de verdade, né? Já em 1581, ele vai para Genebra, na Suíça. Mas depois de alguns anos, em 1588, ele é convidado para ser pastor na Alemanha. E logo que ele é convidado para ser pastor na Alemanha, depois de alguns anos, ele recebe uma notícia não triste, né? Não uma notícia triste, uma notícia que deixou ele preocupado, que havia alguns teólogos de outro segmento religioso que estava acusando a doutrina calvinista, ou seja, a doutrina de Calvino. Alguns teólogos liberais fazendo acusação, como dizia o professor Augusto Nicodemo: é como a daninha no meio do trigo, e só o lavrador que planta o trigo é que conhece as ervas malignas e dá às vezes trabalho para arrancar essas ervas malignas. Como pastor, Deus sabe que está falando assim, dá trabalho
né? Muito bem, mas então Jacó Armindo volta. Que na verdade, quando João Calvino morre, Jacó Armindo tinha 4 anos de idade. E logo ele começou a estudar a história de João Calvino. João Calvino deixou muito exemplo para todo mundo, não só do seu país, para vários países vizinhos, de quem foi a vida dele. E ele então volta mais depressa para defender a teologia de Calvino, porque os teólogos liberais estavam colocando ela assim como fosse heresia. E ele ficou ali, né, há uns anos, defendendo a doutrina de Calvino, que ela tinha que dar seguimento, ela não podia parar, porque era muita gente que Deus estava abençoando, várias igrejas, e Deus estava abençoando, através do Instituto de Calvino, dos 5 pontos calvinistas. A obra de Calvino é muito grande, segundo alguns teólogos, é até maior do que a de Agostinho Pona, né? Então ele fica defendendo. Mas logo em seguida, Jacó Armindo vai criar também a sua escola de discípulos. E a escola de discípulos de Jacó Armindo era ensinada a dedicar muito à Bíblia, ou seja, Jacó Armindo abria a Bíblia para eles, para os discípulos, pegava versículo por versículo, as cartas de Paulo, ele gostava muito da doutrina de Paulo, da teologia de Paulo, e dizia para eles devorar a Bíblia, ficar somente com a Bíblia e ensinasse, e não aceitar nada que não estivesse dentro da Bíblia. E sempre pedia o Espírito Santo de Deus para acompanhar a inteligência deles. Isso era o conselho de Jacó Armindo para os seus discípulos. E os discípulos, muito obedientes, a escola foi crescendo, mas ainda Jacó Armindo dando socorro, dando apoio à teologia de Calvino, e ele mandava para as igrejas os livros, e os que por ele, para o povo continuar lendo, desenvolvendo sua fé nas obras de Calvino. Mas chegou um momento que os discípulos de Jacó Armindo não concordou com as escritas do discípulo de Jacó Armindo. Nós sabemos que a Instituta é de João Calvino. Já os 5 pontos calvinistas foi escrito pelos discípulos de Calvino. E os discípulos de Jacó Armindo colocavam a Bíblia Sagrada em cima dos 5 pontos calvinistas, e a Bíblia não dava apoio, a Bíblia não dava aval. E eles disseram para Jacó Armindo: nós não podemos seguir a doutrina de Calvino, porque a Bíblia não dá apoio. Mas Jacó Armindo era muito vivido, muito idôneo, muito inteligente. Ele via que realmente não tinha apoio. A Bíblia não dava apoio, nem a Instituto, nem os 5 pontos calvinistas. Mas ele continuou por muito tempo aí na frente, sabendo que o discípulo dele estava com razão, mas começou a crescer muito a obra de Jacó Armindo. Ele estudou em várias escolas, em várias faculdades, tinha uma cultura muito grande, então ele teve que seguir com os seus discípulos, e os discípulos de Calvino seguiu com a obra de Calvino. E assim, meus queridos, Deus foi abençoando muito o trabalho de Jacó Armindo, né? Ele ensinava a Bíblia, ele fazia teologia para os seus discípulos, ensinava a eles escatologia, a regra de pregar o sermão, que ele estudou também em várias faculdades, em 4 faculdades distintas, em 4 países distintos. Ele estudou, parece, na Genebra, João Calvino, estudou em Roma, estudou vários lugares, na Alemanha, né, na Suíça. Então, Jacó Armindo, ele começou então a ser bênção de Deus para o mundo da sua época, com as suas escolas, e ele então, como diz, não teve mais possibilidade de trabalhar com a obra de João Calvino. Agora, curiosamente, nós aprendemos bem que eles nunca foram inimigos, até porque nenhum conheceu o outro. E também, a biografia de Jacó Armindo era muito parecida com a biografia de João Calvino. Primeiro,
A cultura deles era equivalente. João Calvino foi um grande professor, não só de filosofia, teologia. Jacó Armindo também, um grande professor da língua original e toda a língua. Qual a diferença que existe então entre a teologia de Jacó Armindo com a teologia de João Calvino? A teologia de Jacó Armindo era mais da escola da escola de Antioquia. Primeira escola em Jerusalém, depois a escola de missionário passou a ser na igreja de Antioquia. Dali enviavam os missionários. Era uma teologia mais original dos apóstolos, né? De Paulo, de Barnabé, de Marcos, de João, de Pedro. É uma teologia mais original. Já a teologia de João Calvino era uma teologia mais da escola dos peteristas, da escola de Agostinho, Hipona. E também essa escola, por sua vez, a escola peterista, ela vem da escola de Alexandrina, da filosofia. E sabemos que a filosofia, eles misturam muitas coisas com teologia, né? Por exemplo, eles viam Apocalipse, a escola dos peteristas, como coleção de símbolos, como livro histórico, né? Então nós sabemos que a doutrina dos calvinistas herdou muitas coisas da doutrina das escolas peterista e de Agostinho. Já de Jacó Armindo não, era uma escola bem conservadora à luz da Bíblia, que ensinava somente a Bíblia. Jacó Armindo teve o seu sofrimento de perder o papai, a mamãe, o irmão e a irmã, e praticamente não teve prazer com a vida da terra. Também João Calvino a mesma coisa, perdeu o seu papai e mamãe, perdeu o seu filhinho, né? Perdeu sua esposa e viveu somente para Deus. Ambos dois homens viveu somente para Deus. Agora, nós sabemos que a escola de Jacó Armindo se estendeu mais, que mais tarde veio originar a escola pentecostal, que nasce lá na Rua Azul, nos Estados Unidos, em 1956. Depois a escola veio para o Brasil, pelos dois missionários suecos, né? O Laving e Daniel Berg, e aqui nasce a escola pentecostal, a Assembleia de Deus. Das Assembleias de Deus nasceram muitas igrejas pentecostais, passa hoje de 230 milhões de seguidores no mundo todo, as Assembleias de Deus, né? E a Igreja da Reforma tem também alguns, talvez uns 20 milhões no mundo todo, né? Mas ambos dois deixaram para nós grandes exemplos, tanto Jacó Armindo como Calvino. Viveram somente para servir a Deus, viveram somente para fazer o melhor para Deus. Então, Jacó Armindo abriu muitas faculdades da sua época, muitos colégios, muitas creches nos seus dias, para ajudar a população que precisava. Fez muita obra social, Jacó Armindo, e também as suas faculdades teológicas eram das melhores do mundo antigo, porque é uma escola muito boa. Então, meus queridos, eles viveram somente para servir a Deus, né? O prazer deles era viver para servir a Deus. Jacó Armindo durou 64 anos, foi a sua duração de vida. E nesses 64 anos, ele deixou uma grande obra para todos nós. Já João Calvino durou 54 anos. Ambos dois deixou para nós grandes legados, né? De homem de Deus, de obediência, de fidelidade, né? Então é muito importante vocês ouvirem esses vídeos, né? São pequenos vídeos, de muitas riquezas, Que Deus assim abençoe a todos vocês, que mais uma vez vai ouvir, já estão ouvindo os nossos vídeos. Eu sou o pastor Walter França Souza, faço parte da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. Queria falar para o pastor Walter, muito fácil.
O telefone está aí na tela. Nós fazemos culto dos lares, tem uma comissão da nossa igreja que visita os lares com som requisitado. E a nossa mensagem está na internet. São 400 mensagens mais na internet. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.